Orientação da criança, capítulo 68. Predominância de hábitos corruptores. Era de abundante iniquidade. Vivemos em meio dos perigos dos últimos dias. Por se generalizar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra muitos se refere aos que se dizem seguidores de Cristo. Eles são afetados pela iniquidade dominante e se afastam de Deus. Porém, não é necessário que eles assim sejam afetados. A causa desse declínio é eles não se manterem limpos da iniquidade. O fato de seu amor para com Deus estar esfriando por imperar a iniquidade mostra que eles são, em certo sentido, participantes dessa iniquidade. Do contrário, ela não lhes afetaria o amor para com Deus e seu zelo e fervor em sua causa, a influência de livros e figuras degradantes. Muitos dentre os jovens são ávidos por livros, leem tudo o que encontram. As provocantes histórias de amor e as imagens impuras exercem uma influência corruptora. As novelas são lidas por muitos com avidez e, em resultado, sua imaginação se torna corrompida. Nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Essas imagens repugnantes também são encontradas em estúdios fotográficos e são colocadas nas paredes dos que trabalham com gravações em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e os desejos corruptos são despertados pela contemplação e a leitura. O coração é corrompido pela imaginação. A mente tem prazer em contemplar cenas que despertam os desejos mais imorais. Essas imagens desprezíveis, vistas por meio de uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para dar liberdade aos desejos pecaminosos. Então, se seguem pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus ao baixo nível dos animais, mergulhando-os, afinal, na perdição. Imoralidade, pecado principal. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. A iniquidade se alastra por toda parte. A imoralidade é o pecado principal deste século. Jamais o vício ergueu a cabeça disforme com tal ousadia como o faz agora. O povo parece estar entorpecido e os admiradores da virtude e da verdadeira consagração estão quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. Foi-me apresentado Romanos 1, 18 ou 32, como uma verdadeira descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo. É o pecado e não as provas de sofrimento que separa Deus de seu povo e torna a pessoa incapaz de apreciá-lo e glorificá-lo. É o pecado que está destruindo as pessoas. Existem pecado e vício em famílias de observadores do sábado. O ataque de Satanás à juventude. É a obra especial de Satanás nestes últimos dias tomar posse da mente dos jovens, corromper os pensamentos e despertar os desejos, pois sabe que, agindo assim, pode levar a ações impuras e assim se tornarão mais todas as nobres aptidões da mente, e ele poderá dirigi-las para satisfazer aos seus próprios propósitos. O futuro da sociedade. A juventude de hoje é um indicativo certo do futuro da sociedade. E ao vê-la, que podemos esperar desse futuro? A maioria é amante dos prazeres e avessa ao trabalho. Tem bem pouco domínio próprio e fica exaltada e furiosa por qualquer coisa. Muitos, em qualquer época e circunstância, são sem princípio ou consciência e, com seus hábitos ociosos e esbanjadores, entregam-se ao vício e corrompem a sociedade até o mundo se tornar uma segunda Sodoma. Se os apetites e os desejos estivessem sob o domínio da razão e da religião, a sociedade apresentaria um aspecto bastante diferente. Deus nunca determinou que existisse a atual condição calamitosa. Ela tem sido produzida pela terrível violação das leis da natureza. Os problemas do abuso próprio. Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado do abuso próprio, masturbação, e seus resultados inevitáveis. O hábito longamente arraigado lhes tem cegado o entendimento.
eles não avaliam a excessiva malignidade desse pecado degradante. Jovens e crianças de ambos os sexos se entregam à contaminação moral e praticam esse repulsivo vício, destruidor da alma e do corpo. Muitos que se dizem cristãos estão tão entorpecidos por essa prática que suas sensibilidades morais não são despertadas para compreender que isso é pecado e que, se persistirem nisso, o resultado inevitável será completa ruína do corpo e da mente. O ser humano, a criatura mais nobre da terra, formado à imagem de Deus, transforma-se em um animal. Torna-se repugnante e corrupto. Todo cristão terá que aprender a refrear os desejos e a ser regido por princípios. A menos que haja assim, é indigno do nome de cristão. A contaminação moral tem causado a degeneração da humanidade, mais do que qualquer outro mal. É praticada em grau alarmante e traz doenças de quase todos os tipos. Até mesmo crianças, nascidas com uma irritabilidade natural nos órgãos genitais, encontram alívio momentâneo em manuseá-los, o que apenas aumenta a irritação e leva à repetição do ato até se estabelecer um hábito que aumenta com o crescimento. As tendências imorais são herdadas. Geralmente, os pais não suspeitam que os filhos compreendem algo a respeito do vício. Em muitos casos, os pais são os verdadeiros pecadores. Têm abusado dos privilégios matrimoniais e, pela transigência, fortalecido seus desejos sexuais desenfreados. E quando isso é fortalecido, as aptidões morais e intelectuais enfraquecem. O espiritual tem sido superado pelo irracional. Nascem crianças com tendências imorais grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitida a própria imagem do caráter dos pais. Os filhos nascidos desses pais quase que invariavelmente são propensos aos repulsivos hábitos da masturbação. Os pecados dos pais serão visitados nos filhos, pois os pais lhes têm dado o estigma das próprias tendências imorais. Uma fascinante escravidão. Tenho sentido profundamente ao ver a poderosa influência dos desejos sexuais no controle de homens e mulheres de inteligência e habilidade fora do comum. Seriam capazes de se empenhar numa boa obra, de exercer poderosa influência, se não estivessem escravizados por desejos corrompidos. Minha confiança na humanidade foi terrivelmente abalada. Tem-me sido mostrado que pessoas de comportamento aparentemente bom, que não têm liberdade injustificável com o outro sexo, eram culpadas de praticar a masturbação quase todos os dias de sua vida. Não têm se afastado deste terrível pecado, mesmo durante as mais solenes reuniões. Tenho ouvido os mais solenes e impressionantes sermões sobre o juízo, que pareciam colocá-las diante do tribunal de Deus, fazendo-as temer e tremer. No entanto, uma hora depois disso, essas pessoas continuam em seu pecado favorito e fascinante, corrompendo o próprio corpo. Eram tão escravas do terrível crime que pareciam destituídas de poder para controlar seus desejos. Temos trabalhado fervorosamente por alguns deles, temos suplicado, temos chorado e orado por eles. No entanto, sabemos que mesmo em meio a todo o nosso esforço e angústia, a força terrível do hábito pecaminoso tem obtido a vitória e esses pecados têm sido cometidos. O conhecimento do vício é espalhado. O que assim tem se envolvido completamente nesse vício destruidor da mente e do corpo, raramente conseguem descansar enquanto sua carga de mal secreto não é transmitida àqueles com quem se associam. Desperta-se a curiosidade e o conhecimento do vício é passado de jovem para jovem, de criança para criança, até dificilmente se encontrar um que ignore a prática